Olá, meus amigos, bem-vindos a mais uma viagem por Israel. Hoje vamos abordar um tema que poucas vezes turistas costumam abordar, muitas vezes visitam Israel com uma visão histórica, uma visão religiosa e um pouco deixamos de lado algumas questões da natureza. Eu queria mostrar para vocês um pouco de Israel diferente hoje. Israel faz parte de um encontro entre três continentes, Ásia, África e Europa. E nesse encontro dos três continentes acontece um fenômeno muito interessante, é um fenômeno que chamamos dos voos migratórios dos pássaros. Para vocês terem uma ideia, tenho aqui para vocês desenhado um mapa onde mostra os caminhos que as aves costumam fazer no período principal, outono e primavera, fugindo do inverno e voltando depois para as suas casas, para os seus lugares de origens. Então, para vocês terem uma ideia, em Israel, a diversidade é um país bem pequeno, né? Um país menor que Sergipe, mas com uma diversidade de 540 aves foram identificadas. Dessas 540 aves identificadas, 500 milhões de aves cruzam os céus de Israel em 2 vezes por ano no período dos seus voos migratórios. Então, a gente queria abordar um pouquinho hoje sobre esse tema, mostrando para vocês um pouco essas diversidades que temos aqui em Israel, e que é um ponto de interesse para alguns turistas que gostam de ver coisas diferentes. Então, algumas coisas curiosas que temos, por exemplo, é que quando a gente encontra muitos voos nos céus, a gente identifica alguns movimentos de vários tipos diferentes de aves. Aqui à direita, por exemplo, tem umas cegonhas. As cegonhas que parecem uma grande bagunça o que acontece, mas na verdade elas estão utilizando de uma técnica para poder voar, é chamado de térmica, correntes de ar quente que elas pegam e vão subindo, girando, como se fosse um elipsal, vão subindo, 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 e quando chegam bem alto, elas começam a planar, flutuar e ganhar distância nos seus voos, e assim esperar até uma outra corrente de ar quente, e ela sobe e ela pode voar sem gastar energia, sem fazer esforço, e assim economizam comida, economizam o esforço para poder voar bastante os seus quilômetros. Para terem uma ideia, as cegonhas elas chegam a viajar uma distância no seu percurso de voos migratórios, 12 mil quilômetros. Então, ela precisa economizar bastante também das suas energias. Em Israel, são quase 600 mil cegonhas que passam no período do outono. Aqui à esquerda, a gente tem o voo em V do Agur, Agur em hebraico, conhecido em português como Gru. Gru é um parecido tipo de uma garça, muito comum, a gente encontra num parque do Kerem Kayemet chamado Parque Agmon Ahula, um parque pantanoso feito, organizado, né? Especialmente para alimentar muitos pássaros, porque um dos grandes problemas que esses pássaros causaram era um desastre na agricultura para os agricultores, já que eles fogem da Europa, grande parte, como a gente vê no mapa, indo em direção à África, passando pelos territórios de Israel, onde tem comida, elas avançam essas aves. Então, para não serem destruídas as plantações, criaram-se alguns espaços específicos, colocando amendoim e outros tipos de alimentos que pudessem atrair eles, em vez de destruir plantações que seriam utilizadas para o ser humano, alguns outros tipos de plantações que eram mais de sobra e assim alimentavam essas aves. Então, isso é uma coisa bem curiosa. Nesse parque Agmon Ahula, esse GRU são no período do inverno, eles chegam fugindo da Europa e param em Israel, um pouco mais de 500 mil espécies do GRU. Isso é um volume monstruoso, eles são conhecidos pelo barulho que eles fazem com esse som de GRU, talvez por isso o nome. Para quem já esteve, é uma visita imperdível de ver o voo V, formato de V,
aterrissando para comer e depois para pernoitar nas águas pantanosas do Agmon, que é um grande lago. Essa é uma das fotos lindas que já saiu aqui na mídia israelense, imperdível, uma paisagem dessa que realmente vale muito a pena ver. Outras aves, né, como a gente falou, a cegonha que a gente já citou, a gente encontra ela nos campos fazendo grandes estragos, então por isso criaram-se vários piscinões com peixes que não são levados para o mercado para servirem de alimentação. Da mesma forma também para os pelicanos. Num único fim de semana, aproximadamente um ano atrás, essa foto, nessa época do ano, época de outubro, num único fim de semana tinham 12 mil pelicanos encontrados numa dessas reservas, esses piscinões em Mishmar Sharon, no centro de Israel, que servem como se fossem grandes restaurantes para essas aves que vêm se alimentar. Um dos motivos principais desses voos migratórios é fugir do inverno em busca de alimentação, então eles encontram no caminho aqui em Israel uma dessas fontes. Outro dos pássaros também bem curiosos e bem bonitos que temos aqui é o flamingo. Aqui a gente tem algumas imagens à esquerda, os flamingos no posto observatório que temos em Eilat. Temos vários tipos de flamingos, os rosas, o preto e branco, né? Então, alguns flamingos diferentes. Aqui à direita temos na costa do Mediterrâneo, mais ao norte, Magan Michael, nas piscinas que tem lá de piscicultura, e eles também têm um parque de observatório de pássaros, e também uma foto encontrada de um desses flamingos em plena praia de Asdod, no pôr do sol. Aqui vamos ver um filminho rápido sobre o zarzir. O zarzir, que é conhecido pela sua dança, que é feita. Isso é um filme de 7 anos atrás, na região ao sul de Asdod. A gente pode perceber, o zarzir, aqui tem a foto desse pássaro, onde também passa por Israel aos milhares durante o período das mudanças das estações. Aqui, no caso, é na primavera, e ele é famoso pelos seus voos que formam umas imagens, e as pessoas costumam dizer isso como um grande ritual dos seus voos, né? Você pode acompanhar aí algumas das imagens. Realmente atrai para muitos fotógrafos e para amantes da natureza, para encontrar o seu ritmo, cada um adaptando, e realmente é uma das belezas que temos para aqueles que gostam de aves e natureza em geral. Quem vem no período da primavera e quem vem no período do outono pode ter a sorte grande de observar nos céus de Israel, seja no norte, seja no sul, várias coisas bem curiosas, típicas, o que, para ter uma noção apenas de tamanho, se a gente falou de Israel encontrar 540 espécies diferentes de aves, para ter uma noção, a Europa toda tem como que 800 espécies. Quando a gente fala Europa, Eurásia, é o encontro dos continentes, 800 espécies. E aqui apenas em Israel, um país bem pequeno, cruza pelos nossos céus 540 espécies diferentes. Nesse último século, muitas delas param, ao invés de seguir até a África, com o objetivo de comer. Elas iam em direção à África exatamente porque vão atrás de comida. Mas como em Israel, nos últimos 100 anos, encontramos uma produção agrícola bem desenvolvida, essas aves param. Isso é uma prova também interessante sobre a colonização na terra de Israel, que durante séculos ficou bem abandonado, bem pouco produzido, então as aves passavam direto. Um dos caminhos tradicionais é o Vale do Jordão, e outro caminho tradicional é a costa do Mediterrâneo. Algumas aves têm espécies de descer para a África pela costa pelo Vale do Jordão e subir para a Europa pelo Mediterrâneo. Depende de qual espécie que a gente vai falando. Muito bem, vamos dar
continuidade. E para encerrar, quero convidar vocês para conhecerem alguns desses postos observatórios que temos em Israel. Temos no Vale do Jordão, como a gente já falou, mais de um. Um deles é o do posto da Reserva Florestal da Sociedade de Proteção dos Animais, além do Parque Agmona Hula do Kerem Kaemet. Temos em Jerusalém, temos nas proximidades de Tel Aviv também, temos no Negev e temos também em Eilat. São postos observatórios que estão abertos para todos os visitantes. Então, convido vocês, quando tiverem a oportunidade de chegarem em Israel, de visitarem aqui e levaremos vocês para conhecer, fotografar, ver. É uma paisagem imperdível. Um grande abraço, tudo de bom.